Mais da metade da nossa população está acima do peso. Isso pode causar problemas como diabetes, infarto e derrame cerebral. Controlar o apetite é difícil, mas o que pode ajudar muito é saber o conteúdo dos alimentos. Mas será que todo mundo entende o que dizem aquelas letrinhas das embalagens, aqueles números? Para conversar sobre rotulagem de alimentos, Cidadania recebe Ana Maria Martins, do Observatório de Segurança Alimentar da Universidade de Brasília. E participa desta entrevista a jornalista Thaís Bom, da Agência Senado. Muito obrigado pela presença de vocês duas aqui. Bom, eu queria começar citando um projeto que está em andamento já aqui no Senado Federal desde 2008, do senador Cristóvão Buarque, que trata da rotulagem dos alimentos. O fundamento básico é, nem todo mundo entende o que diz aquelas letrinhas e números. Desde 2003, a Anvisa, que é quem cuida disso, determinou que 4 observações sejam exibidas nas embalagens. É o teor de sódio, a quantidade de carboidratos, o teor de gorduras e o açúcar, né? a quantidade de açúcar. Né? Enfim, e eu passo a palavra para a Thaís para que ela faça a primeira pergunta aqui. Ana, segundo a Anvisa, o IDEC, 40% da população não sabe interpretar os rótulos de alimentos. Quais são as regras básicas para que a pessoa que está em casa e não sabe o que ela está comendo, que vai no supermercado e compra um cereal, compra um biscoito, o que ela tem que ver? Tá. Eu vou só te pedir uma licença aqui, porque a gente vai projetar aqui exatamente esse percentual que o IDEC, em 2016, no ano passado, fez uma pesquisa, a pesquisa via internet, é verdade, em que, somando os dados todos, se chegou a essa conclusão aqui, e que 60% entendem total ou parcialmente e 40% têm dificuldades em entender. Mas aí a gente precisa ter um certo cuidado, porque como foi uma pesquisa feita na internet, eles também levantaram qual era o nível cultural, o nível de informação das pessoas. E acima de 70% eram pessoas que tinham nível universitário. Esse dado realmente, ele é meio suspeito. Você acredita, Ana, que 40% da população, só 40% tem dificuldade de entender? Quando a gente pergunta para as pessoas na rua se elas entendem o que elas estão comprando, a maioria não entende. E quando a gente fala em informação, é importante lembrar que a informação ela pode estar lá, mas se ela não é transmitida e ela não é compreendida, até que ponto aquilo é informação de fato, né? E aí, por mais que as pessoas às vezes vejam, entendam os números que estão expressos ali naquela tabela e aquelas informações que estão na lista de ingredientes, será que de fato elas estão entendendo o que elas estão comendo? Elas entendem que a maltodestrose é açúcar? Elas entendem que todos aqueles nomezinhos que estão ali, que glicose, que frutose é açúcar, que tudo aquilo ali é açúcar? Então, assim, às vezes as pessoas elas até conseguem ler no maior esforço do mundo e com um grau de instrução elevado, que é o que apresentou nessa pesquisa, né? Elas conseguem ler, mas elas estão entendendo o que elas estão comendo mesmo? Elas sabem o que elas estão comendo e o que elas estão comprando? E tem mais um detalhe aqui. O IDEC avançou um pouco mais e perguntou por que as pessoas, qual era a dificuldade das pessoas. Aí na arte seguinte a gente vai ver aqui qual foi a resposta das pessoas. O que mais dificultava as pessoas é que 61% achavam que a letra era muito pequena, 51% termos técnicos e números e 46,4% havia muita poluição visual, quem sabe para maquiar um pouco, enfim. Sim. Eu acho que a pessoa que vai consumir o alimento, ela precisa ter uma informação mais clara, né? E é disso que trata o projeto do senador Cristóvão Buarque, e o que, aliás, é uma informação mais fácil de entender, já consta aí, já vigora em outros países, né? Thaís, você estudou a matéria aí, parece que na Inglaterra e até mesmo aqui no Equador, na América do Sul, já tem uma rotulagem diferente. No Chile, inclusive, tem uma rotulagem na frente do rótulo, quando você pega para comprar no supermercado, ele já vem especificando a quantidade de açúcar, alto teor de açúcar, alto teor de sódio e alto teor de gordura. Se tem esse rótulo, inclusive já fica proibido de comprar para a escola, já fica proibido de vender esses produtos na escola.
e a Anvisa está com um grupo de estudo que, inclusive, está sugerindo esse tipo de rotulagem aqui. A gente tem aqui um tipo de proposta, de sugestões aqui, de propostas, de modelos que já são colocados em outros países. Aqui no Equador e no Reino Unido, tem esse tipo de rotulagem aqui, que, na verdade, é um octógono mal com as bordas aqui mais amenizadas, vamos dizer assim. A gente chama isso de GDA. GDA? Isso. Por quê? O que significa GDA? GDA é essa estrutura com porcentagem, a gramatura e a quantidade calórica do que tem nos alimentos. E aí o nome desse modelo, dessa proposta, é GDA. E o nome dessa outra aqui, que você ainda vai apresentar, é selo de advertência frontal. Bom, isso aí, a gente já lembra um pouco aquela coisa da radioatividade, né? Um selo bem mais fácil de entender. Mas ali haveria uma variação de cor ou seria só essa cor preta mesmo? Então, a proposta é que seja uma cor preto e branca, para que seja uma advertência, para que o consumidor consiga olhar e ver que aquilo ali já tem um selo de alerta, né? Entender que ele tem um ingrediente crítico dentro daquele produto. E quando a gente para lembrar um pouco das embalagens que a gente tem hoje no mercado para compra, elas são cheias de cores, né? Então, elas já vêm com muito vermelho muito forte, amarelo, e que a indústria já sabe, o marketing já sabe que fazem alusão à fome. Então, eles usam mesmo as cores para chamar a atenção do consumidor. Eu vou só pedir para a arte ficar mais um pouquinho. Desculpa, complementa a tua observação. Sim. E quando a gente coloca o preto com o branco, ela chama mais atenção. Então, até na hora de você fazer sua compra, a gente sabe que hoje tempo é uma preciosidade. Então, na hora de você chegar no mercado e conseguir escolher, você já vê que tem um selo, já te chama a atenção, aí você já consegue comparar melhor, já facilita a sua vida na hora de comprar mesmo, né? O acesso à informação ele é mais direto, mais rápido e mais fácil. Agora, eu acho interessante que o projeto do senador Cristóvão é de 2008. Isso. Obviamente, um projeto desses envolve interesses econômicos. Acho que a indústria alimentícia, a indústria de alimentos tem interesse nisso aí. Os órgãos de defesa do consumidor também. E vejo que tem alguma dificuldade, existe alguma dificuldade em que isso tem no encaminhamento dessa proposta. Enfim, vocês têm acompanhado mais do que eu o andamento desses projetos e as propostas de um lado e de outro. A BIA, né, que é quem representa as empresas, as indústrias, ela sugere, inclusive, no grupo de trabalho da Anvisa, ela sugere esse modelo que está exposto aqui como do Equador, né? Você pode falar para a gente como é que está funcionando esse grupo de trabalho? Então, desde 2014, identificando todos esses problemas que a gente tem na rotulagem hoje, desde 2014, a Anvisa tem trabalhado com um grupo para discutir diferentes propostas de rotulagem. Aqui, inclusive, não é a proposta da Anvisa, essa do GDA com o sinal, com o semáforo, né? É a proposta da BIA. Essa é a proposta que a indústria de alimentos apresentou para a Anvisa. E essa daqui é a proposta do IDEC, né? Que a gente tem apresentado dentro desse grupo de trabalho. E a gente vem trabalhando desde 2014, tentando identificar quais são as dificuldades do consumidor, o que a indústria pode fazer, o que existe de proposta ao redor do mundo, o que já existe de solução nessa temática de rotulagem hoje, mais recente, o que é mais recente, o que é mais inovador, o que funciona mais. A gente fez pesquisas, né, que tentando entender o que o consumidor, o que passava na cabeça do consumidor quando ele via essas propostas de rotulagem. E aí, nesse tempo, né, nesse período, a gente está finalizando 2017 e agora, em novembro, a gente vai começar a discutir essas propostas de fato com a Anvisa. Elas já foram apresentadas, já estão na mesa e agora, no começo de novembro, a gente tem uma reunião, inclusive com participação da sociedade civil, com a Anvisa para discutir melhor essas propostas. Lá em 2008, quando o senador Cristóvão apresentou a proposta, ele apresentou essa de cores. Mas, pelo que dá para perceber, essa de cores ela é mais confusa para os clientes, para o consumidor. E aí ele já mencionou que agora ele já mudou, ele vai reformular para que seja essa preta, esse triângulozinho. Isso. Agora, parece que há uma diferença básica, porque às vezes você pega assim, não contém tantas gramas a referência é cada 50 gramas contém, cada 100 gramas contém. Não seria mais fácil colocar tudo em termos de percentagem?
Qual é a proposta que você considera, que você que é estudiosa do assunto, acha mais adequada? Então, essa é uma das mudanças que vão ser apresentadas dentro dessa proposta do IDEC, né? Hoje, a porção da rotulagem é definida pela indústria. Então, a gente não tem uma padronização muito certa da quantidade de alimento que está sendo descrito ali naquela tabela nutricional. Então, às vezes fica difícil de comparar um produto e outro. E, às vezes, também a gente pega aqueles números e aquelas porcentagens e vê lá 8% de carboidrato. E o que isso significa? É muito? É pouco? Tá ok dentro do que eu posso consumir ou não tá ok? Então, assim, por mais que tenha lá esses números, a gente não consegue nem comparar, às vezes, um produto com outro, nem entender o que aquilo é para o meu consumo, né? E aí a proposta é que os produtos sejam rotulados na gramatura de 100 gramas, então as informações nutricionais vão vir por 100 gramas. Padrão para todo mundo. Percentual. Cada 100 gramas contém... Sim, ou então pela própria embalagem, porque às vezes é besteira você pegar uma embalagem de algum produto e colocar que vão ser 25 gramas ou 30 gramas, sendo que, na verdade, a pessoa abre um pacote e come inteiro, dependendo do que for. Então, a ideia é que seja ou por 100 gramas ou pelo pacote completo e de consumo. E também que tem esse selo frontal que, de acordo com a matriz da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o que a gente tem usado para a identificação desses ingredientes como muito ou não, dizer que ali tem muito sódio, tem muito açúcar ou tem muita gordura. Uma pergunta para vocês duas. Na opinião sua, que é de jornalista, você que é de estudiosa e também é consumidora, todos nós, né, claro? Uhum. Enfim, vocês acham que papel a publicidade no nosso país tem exercido no sentido de chamar a atenção para os desvios alimentares, obesidade, que causa todos aqueles problemas? Eu tenho a impressão que alimentos... teve uma resolução, uma norma, que proibiram a propaganda de alimentos ultraprocessados, né? Olha, não tem uma norma sobre isso. Existe um vazio, então? Existe. Um vazio... E aí, uma das propostas também do IDEC é que quando tem selo de advertência, não tem publicidade para crianças, uma vez que esse é um público muito vulnerável e é o público que está ali em formação de hábito alimentar, de inclusão em grupos sociais e que são vulneráveis nas escolhas mesmo. Então, a proposta é que se tem selo, não tem publicidade, porque hoje a gente não tem uma regulação. Semelhante ao sistema do Chile, então. Exatamente. E o que a gente vê no rótulo de hoje é que a informação do marketing, ela chama muito mais atenção do que a informação nutricional, que é um direito nosso como consumidor saber o que estamos consumindo. Mas é muito mais fácil você ser pego por alegações de integral ou de fitness, de funcional, do que pela informação nutricional que descreve o que de fato é aquele produto. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na arte 3, que vai falar o que mais dificulta e o que deve ter. Sugestões, né? Uhum. O rótulo deveria ter um alerta sobre alto teor de sódio, açúcar e gordura e dados relativos a 100 gramas na frente da embalagem. Quer dizer, resumindo um pouco do que a gente conversou aqui, né? Uhum. Seria colocar aquele triângulo, né, de alerta em cor escura, né, com preto, né? Preto e branco e dados relativos a 100 gramas na frente da embalagem. Isso. Agora, na verdade, o que acontece é o seguinte, não seria necessário também que a legislação, aí é um problema que eu sei, da publicidade também fosse mais eficaz no sentido de restringir, a ver como... Não tão radicalmente quanto o cigarro, talvez, né? Mas advertir, olha, esse produto aqui, porque parece que algumas prefeituras, até refrigerantes, já não entram mais na merenda escolar. Não entram alguns tipos de guloseimas, enfim. O que vocês acham disso? Você que é uma especialista e Thaís que trabalha com a mídia. A gente já tem algumas leis municipais aqui no Brasil que restringem a venda de refrigerante, por exemplo, nas escolas, e acho que isso é um avanço, né? Pensando na escola como um ambiente promotor de bons hábitos e de educação, acho que é de fato um avanço. Mas eu acho que a gente ainda está muito exposto aos interesses da indústria e do marketing
E a gente não tem nenhuma zona assim de segurança, de saber o que de fato a gente está consumindo, de saber quais são os riscos que esses produtos trazem à saúde, né? Esses produtos que têm muito açúcar, muito sódio, o que eles têm trazido de prejuízo à saúde. Com certeza, uma coisa que seria interessante era de que se abrisse mesmo o acesso à informação a isso, os males que o excesso de açúcar causa, o excesso de sódio, o excesso de gordura. E hoje a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira que apresenta essas diretrizes, que a gente deve evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados e processados, objetivando uma vida mais saudável. Então, acho que isso tem que ser mais publicizado, né? Mais, de uma forma mais clara, mais inclusive para atingir a população. Com certeza. Por exemplo, qual seria a quantidade adequada de consumo de açúcar, gordura e sódio por dia? E o que isso representa conforme os produtos? Um pacote de biscoito, a gente já, se comer um pacote inteiro, já não pode comer mais nada. Assim... Você tem direito a 2 bolachas só por dia. É complicado a gente até recomendar isso, né? Porque a recomendação é de que evite o consumo desses produtos mesmo. A recomendação diária de açúcar, de açúcar é de 3 gramas, se eu não me engano. Mas daí você pega uma lata de refrigerante, ela tem 37, normal, 27. Não vou saber a gramatura exata agora, mas sim, é muito superior ao que a gente pode consumir. O sódio é um condimento que ele é utilizado tanto para manter o sabor, quanto para aumentar o conservante, quanto para aumentar o prazer na hora de comer um produto ultraprocessado. Então, tem muito também nos produtos ultraprocessados, muito mais do que a gente pode consumir. Gordura, o mesmo, assim, são produtos utilizados para a indústria para dar sabor, que dão prazer para o consumidor e para conservar. Então, o prazo de validade que a gente tem nesses produtos hoje são justificados pelo excesso desses nutrientes. A gente está falando bastante aqui com relação a alimentos ultraprocessados, processados. Você pode explicar para a gente o que são alimentos in natura, processados e ultraprocessados? Sim, hoje o Guia Alimentar ele foi reformulado, ele foi lançado em 2014 também, e ele traz essas nomenclaturas de classificação dos alimentos, que são 4. Os in natura, minimamente processados, os processados e ultraprocessados. Os in natura são os alimentos como a gente encontra na sua forma mais natural mesmo, assim, você vai na feira, um tomate, uma hortaliça, uma fruta ali in natura mesmo. Os minimamente processados são aqueles que passaram por um processamento industrial muito pequeno, tipo um feijão que foi embalado, um arroz que foi polido e foi embalado, então esses alimentos que realmente passam por um nível de processamento muito baixo. Os processados já são aqueles que têm adição de algum desses ingredientes que a gente está citando, como gordura, açúcar e sódio. Então, para conservar, por exemplo, peixes em conserva, que são conservados com água e sódio, ou às vezes com óleo e sal também. Outra coisa, geleias que são adicionadas de açúcar, compotas de fruta, que às vezes é a fruta já descascada, cortada, mas que ali tem a adição de um açúcar para ficar conservado. E os ultraprocessados são aqueles grupos de alimentos que tem aquela lista de ingredientes enorme, que normalmente você vai encontrar alguns ingredientes que a gente não encontraria se a gente fosse fazer esse alimento na nossa casa. Ou seja, sem exagero, eu acho que o recomendável é que se coma os alimentos o menos processados possível. Porque exato. Mesmo esses já vem com o tomate, ele já vem com defensivo agrícola, enfim, as frutas. Já tem a questão transgênico também, aí são outras discussões também. Sim. Bom, enfim, sem radicalismo. Sim. Agora, acho importante a gente comunicar ao espectador que a Anvisa foi convidada para o programa e nós estamos abertos ainda agora que a Anvisa quiser defender a proposta dela, que eu queria que você falasse sobre a proposta da Anvisa também. O que o grupo da Anvisa está planejando, se você tem alguma informação, quais são as suas concordâncias e discordâncias? Então, a
Anvisa ainda não definiu qual proposta que ela vai adotar aqui no Brasil, né? Porque ela chamou esse grupo de trabalho exatamente para discutir, ela ainda vai ouvir a população para ver o que a população acha. Você participou do grupo? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor participou, o IDEC. O IDEC, né? Isso. Tem a sede em São Paulo. Né? Isso, exatamente. E aí ele participou, foi um dos grupos convidados a participar para essa discussão dentro da Anvisa. Então, a Anvisa não tem um posicionamento. Ela chamou algumas instituições para irem lá para dentro, sentarem, tentarem discutir e apresentar novas propostas. Bom, pelo menos temos lá o representante dos consumidores, mas Isso. certamente representante do outro lado, dos produtores de alimentos, com outros interesses. Enfim, o que eu quero levantar aqui é que existe um custo em você mudar esse tipo de classificação, né? De rotulagem. E, evidentemente, o custo maior é a saúde da população, não é verdade? Enfim, Thaís, eu queria que com uma última intervenção sua, porque a gente está chegando aqui já no horário do programa, durante a pesquisa, o que chamou mais atenção? Eu acho que é a falta de informação mesmo, porque até a gente começa a ler, pesquisar e fala assim, gente, mas eu comprava isso aqui pensando que era integral, que não ia me fazer mal, que isso e aquilo. Mas isso aqui está carregado de coisas que eu não deveria consumir. Então, eu acho que o esclarecimento é a principal ferramenta para que a gente diminua a obesidade e, consequentemente, as doenças crônicas. E sua conclusão? Eu estou de acordo com a Thaís, eu acho que a gente tem, o Código de Defesa do Consumidor já prevê que a gente tem o direito de acesso à informação e eu acredito que uma das formas que a gente pode conter esse quadro epidemiológico de aumento da obesidade, diabetes, hipertensão, né, as doenças coronárias, é de fato informando a população sobre o que ela está consumindo, dando acesso à informação ao que eles estão comprando. Então, a gente tem apoiado e tem trabalhado nessa proposta de que a rotulagem seja mais clara e mais eficaz para o consumidor. Muito obrigado a você, Ana Maria. Muito obrigado a você, Thaís, mais uma vez aqui na nossa companhia. Disponha. Eu agradeço a vocês e voltem sempre. Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 61999661616. Se quiser telefonar, o número do Alô Senado é 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/tv. Cidadania agradece a atenção e até a próxima.